Começa agora, leitura da Bíblia, com o pastor Galdino Júnior. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do pastor Galdino Júnior. Você está participando do nosso programa especial de leitura anual da Bíblia, uma jornada de fé, crescimento e revelação da palavra de Deus. Esta ação é apoiada pela UCLA, Universidade Cristã, Conhecimento e Liderança Avançada, que acredita no poder transformador das Escrituras. Quer saber mais sobre a UCLA? O link está nos comentários. E antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo e compartilhar com alguém que também precisa ser edificado e ler a Bíblia. Está pronto para mergulhar na Bíblia e permitir que Deus fale com você a cada capítulo? Então vamos juntos nesta caminhada abençoada e continuando o dia 8, vamos ler Gênesis capítulo 24. E Abraão era velho e bem avançado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em todas as coisas. E Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que governava sobre tudo o que ele tinha: rogo-te que ponhas tua mão debaixo da minha coxa, e eu te farei jurar pelo Senhor, o Deus do céu e o Deus da terra, que tu não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas irás à minha terra e à minha parentela, e tomarás uma mulher para o meu filho Isaque. E o servo lhe disse: se porventura a mulher não quiser seguir-me para esta terra, eu deixarei levar teu filho novamente para a terra de onde tu vieste? E Abraão lhe disse: cuida para que não leves meu filho para lá novamente. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que falou comigo, e que jurou para mim, dizendo: a tua semente eu darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de ti, e tu tomarás para o meu filho uma mulher de lá. E se a mulher não quiser te seguir, então tu estarás livre desse meu juramento. Somente não leves o meu filho para lá novamente. E o servo colocou sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou a ele acerca deste assunto. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois todos os bens de seu senhor estavam em suas mãos. E ele se levantou e foi a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E ele fez seus camelos se ajoelharem fora da cidade, junto a um poço de água na hora da tarde, a hora em que as mulheres saem para tirar água. E ele disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te, dá-me bom êxito neste dia, e mostra bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou em pé aqui junto ao poço de água, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. E seja, pois, que a donzela a quem eu quiser, incline o teu cântaro e beberei. E ela responder: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Essa seja a que designaste para o teu servo Isaque, e por ela saberei que tens misericórdia para com o meu senhor. E aconteceu que, antes que ele terminasse de falar, eis que saiu Rebeca, que era nascida a Betuel, filho de Milcá, esposa de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, uma virgem, nem homem algum a conhecia, e ela desceu ao poço e encheu seu cântaro e subiu. E o servo correu para encontrá-la e disse: permita-me, rogo-te, beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E ela se apressou e abaixou seu cântaro sobre sua mão e lhe deu de beber. E, acabando ela de lhe dar de beber, disse: eu também tirei água para os teus camelos, até que tenham bebido. E ela se apressou e esvaziou seu cântaro no coxo, e correu novamente para o poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, e ficou em paz, para saber se o Senhor havia feito prosperar sua viagem ou não. E aconteceu que, quando os camelos haviam acabado de beber, que o homem tomou um brinco de ouro de 0,5 shekel de peso, e 2 braceletes para a mão dela do peso de 10 shekels de ouro, e disse: de quem tu és filha? Dize-me, suplico-te, há lugar na casa de teu pai para nos alojarmos? E ela lhe disse: eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o que deu à luz a Naor.
E ela disse além disso a ele: nós temos tanto palha quanto forragem suficientes e lugar para se alojar. E o homem curvou sua cabeça e adorou ao Senhor. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não deixou desamparado meu senhor sem misericórdia e verdade. Eu estando no caminho, o Senhor me conduziu à casa dos irmãos do meu senhor. E a donzela correu e contou aos da casa da sua mãe estas coisas. E Rebeca tinha um irmão, e seu nome era Labão. E Labão correu até o homem junto ao poço. E aconteceu que, quando viu o brinco e os braceletes na mão de sua irmã, e quando ele ouviu as palavras de Rebeca, sua irmã, dizendo: assim falou o homem comigo, que ele veio ao homem, e eis que ele estava em pé junto aos camelos diante do poço. E ele disse: vem, bendito do Senhor, porque estás em pé aí fora? Pois eu preparei a casa e lugar para os camelos. E o homem entrou na casa, e ele desatou os seus camelos, e deu palha e forragem aos camelos, e água para lavar seus pés e os pés dos homens que estavam com ele. E foi posto alimento diante dele para comer, mas ele disse: não comerei, até que eu tenha dito a minha incumbência. E ele disse: fala. E ele disse: eu sou servo de Abraão, e o Senhor abençoou meu servo grandemente, e ele tornou-se grande. E ele lhe deu rebanhos, e gado, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. E Sara, esposa de meu senhor, deu um filho ao meu senhor quando ele já estava velha. E a ele deu tudo o que possuiu. E o meu senhor me fez jurar, dizendo: tu não tomarás mulher para o meu filho dentre as filhas dos cananeus, em cuja terra eu habito, mas tu irás à casa de meu pai e à minha parentela, para tomar uma mulher para o meu filho. E eu disse ao meu senhor: e se porventura a mulher não quiser me seguir? E ele me disse: o Senhor, diante de quem eu ando, enviará um anjo contigo, e prosperará o teu caminho, e tu tomarás uma mulher para o meu filho da minha parentela e da casa de meu pai. Então tu estarás livre deste juramento, quando fores à minha parentela, e se eles não te derem uma, estarás livre do meu juramento. E eu vim neste dia para este poço e disse: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se agora tu fizeres prosperar o caminho em que eu ando, eis que eu estou em pé junto ao poço de água, e acontecerá que, quando uma virgem vier para tirar água, e eu disser a ela: dá-me, rogo-te, um pouco de água de teu cântaro para beber, e ela me disser: bebe tu, e eu tirarei também para os teus camelos, seja esta a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. E antes que eu tivesse acabado de falar em meu coração, eis que Rebeca veio com seu cântaro no ombro, e ela desceu ao poço e tirou água. E eu lhe disse: permita-me que eu beba, rogo-te. E ela se apressou e baixou seu cântaro de seu ombro e disse: bebe, e eu darei de beber também aos teus camelos. Assim eu bebi, e ela fez os camelos beberem também. E eu lhe perguntei e disse: de quem tu és filha? E ela disse: a filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu, e eu coloquei o brinco sobre a sua face e os braceletes nas suas mãos. E eu curvei a minha cabeça e adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que havia me conduzido no caminho certo para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. E agora, se quiserdes agir de forma bondosa e verdadeira com meu senhor, dizei-mo, e se não, dizei-mo, para que eu possa tornar para a direita ou para a esquerda. Então Labão e Betuel responderam e disseram: a coisa procede do Senhor, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti, toma-a e vai, e deixa que ela seja a mulher do filho do teu senhor, como o Senhor disse. E aconteceu que, quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, adorou ao Senhor, curvando-se à terra. E o servo trouxe joias de prata e joias de ouro, e vestes, e o deu a Rebeca. E ele deu coisas preciosas também ao seu irmão e à sua mãe. E eles comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram toda a noite, e se levantaram de manhã, e ele disse: enviai-me a meu senhor. E o irmão dela e a sua mãe disseram: deixa que a donzela fique conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois disso ela irá. E ele lhes disse: não me detenhais, vendo que o Senhor tem prosperado o meu caminho.
Enviai-me para que eu possa ir ao meu senhor. E eles disseram: chamaremos a donzela e perguntaremos de sua boca. E eles chamaram Rebeca e lhe disseram: tu queres ir com este homem? E ela disse: eu irei. E eles enviaram Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens. E eles abençoaram Rebeca e lhe disseram: tu és nossa irmã, seja mãe de milhares de milhões, e que a tua semente possua o portão dos que te odeiam. E Rebeca se levantou, e suas donzelas, e montaram em seus camelos e seguiram o homem. E o servo tomou Rebeca e foi pelo seu caminho. E Isaque veio do caminho do poço de Beer-Lai-Roi, pois ele habitava na terra do sul. E Isaque saiu para meditar no campo ao anoitecer. E ele levantou seus olhos e viu, e eis que os camelos estavam vindo. E Rebeca levantou seus olhos, e quando ela viu Isaque, desceu do camelo, pois ela havia dito ao servo: que homem é este que anda no campo ao nosso encontro? E o servo havia dito: é meu senhor. Por isso ela tomou um véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque todas as coisas que ele havia feito. E Isaque a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e tomou Rebeca, e ela se tornou sua esposa. E ele a amou, e Isaque foi confortado após a morte da sua mãe. Glórias a Deus, concluímos a leitura de Gênesis capítulo 24 e vamos para a reflexão. Em Gênesis 24, vemos a fidelidade de Deus guiando cada detalhe da busca por uma esposa para Isaque. O servo de Abraão ora, confia e é direcionado com precisão até Rebeca, mostrando que quando colocamos nossos planos nas mãos do Senhor, Ele cuida até dos mínimos detalhes. Esse capítulo nos ensina sobre propósito, direção divina e respostas que vêm através da oração. Nada é pequeno demais para Deus conduzir. Quando buscamos com fé e obedecemos com prontidão, o céu se move a nosso favor. Firmes! Você chegou ao 8º dia de leitura e já completou 2,02% da Bíblia. Isso é mais do que números, é prova de perseverança e fome pela palavra de Deus. Cada versículo lido está construindo algo poderoso dentro de você. Fé, sabedoria e intimidade com o Senhor. Não subestime esse progresso. O que começa com disciplina se transforma em paixão. Continue firme, Deus está te moldando dia após dia e grandes revelações ainda virão. A jornada continua e o céu está celebrando com você. Até o próximo dia e o próximo capítulo.